Sejam muito, muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live super especial. Ó, nosso convidado já chegou. Eu acho que eu já vou convidar ele. Zé, marca lá para você me mandar o convite, que daí a gente não perde nem um minuto, porque eu tô com uma lista enorme de perguntas, ansiosa para conversar. Para quem está chegando agora, hoje a gente tem uma conversa de Pilates para atletas com ninguém menos que o Zé Elias de Proença, uma pessoa que tem uma carreira linda, maravilhosa e que enche de orgulho o vôlei nacional, enche de orgulho quem gosta de esporte e que usa as ferramentas do Pilates para ajudar no trabalho dele. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente está muito feliz, muito dele ter topado, aceitado o nosso convite. Oi, Zé! Oi, Gê, tudo bom? Tudo, seja muito bem-vindo. Eu estava Obrigado. falando já de você aqui, assim, que eu queria te chamar o mais rápido possível para a gente não perder nem um minuto dessa hora, porque a lista de perguntas é enorme. Tá ok. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Passei até um perfuminho, você está sentindo aí? Ah, que maravilha! Olha que satisfação, gente. Eu sou uma fã de carteirinha do seu trabalho. Sou uma pessoa que caiu no campo do movimento, inclusive devido ao voleibol. Ah, Então, é? é uma satisfação. Eu nasci em Santa Catarina, na terra da Sadia. E Sim, lá, numa época onde se investiu um monte em escolinhas. sim. E tinha o time de voleibol lá e fui atleta. Não levei adiante a carreira como atleta, mas hoje em dia acompanho das arquibancadas o trabalho de vocês e fiquei muito feliz de ser eu que estou conversando com você assim por ser realmente uma fã. Então, obrigada por esse momento. É, viabilizado pela MetaLife, né, do amigo Sim. João, do amigo Paulo. Gê, deixa É. eu perguntar uma coisa. Se começar a imagem picotar muito, eu estou no Wi-Fi, você me Uhum. avisa, que daí eu entro no 4G e eu volto, tá bom? Combinadíssimo, Zé. Pode deixar. Posso te chamar de Zé? Se preferir que eu chame de Claro, professor, como? claro. Lá na seleção elas me chamam de Zezinho, que eu já tenho o Zé Roberto, né? Aham. Ou Zezinho ou Noninho. Depois que eu me tornei avô, eu virei Noninho. Ah, bom, vamos lá então, professor. Eu tenho uma lista de perguntas que foi feita pela nossa equipe Sei. e depois, se der tempo, a gente também abre para o pessoal. Inclusive, Ok. quem quiser deixar uma pergunta ali, pode deixar, fiquem bem à vontade, tá? Ok. A primeira coisa que eu queria te perguntar é por que o Pilates, dentro dessa gama tão grande de atividades que você poderia aplicar no acompanhamento dos atletas que você faz, por que você acha que o Pilates pode auxiliar, assim? Por que essa modalidade, essa metodologia? Aham. Bom, tudo tem uma história, né? A minha primeira participação em Olimpíada, estando na Olimpíada, claro que eu participei antes de, de preparação, como a Olimpíada de 92, desculpa, foi em Sydney, exatamente com o hipismo. E eu sempre tive contato com a Inélia Garcia, né? Desde que Uhum, ela veio do Chile, eu lecionava em Guarulhos. Daí ela descobriu o Pilates, lá pelos 96, 97, né? uhum, E eu sempre falando do Pilates. E eu vinha já de formação de corpo de outras modalidades. Eu estava fazendo formação em cadeias com o Ivaldo Bertazzo, já tinha feito na Argentina a formação de eutonia, nos anos 70, tive a oportunidade de discutir muito com o José Ângelo Gaiarsa, não sei se vocês localizam o sim. Gaiarsa, Psicólogo, que né? inclusive tem a formação também, né? Tem, em cima do Feldenkrais, né? Ele defendeu muito a ideia do Feldenkrais, e então eu já tinha alguma formação e que já usava alguma orientação. E principalmente porque fazia um trabalho acoplado, né, em parceria de RPG, com a Suzana e com o Ricardo Regi, né? Daí, o que aconteceu? Comecei a preparação para a primeira participação
presencial de Olimpíada, que era para Sydney em 2000, com o grupo de hipismo. E através de um cavaleiro chamado Jorge Rocha, ele me autoriza a citar o nome dele, que ele fazia adestramento. Eu não sei se vocês conhecem as provas de hipismo, né? Mas qualquer coisa. Mais ou Vai menos. Se ficar explicando aqui, tu vai alongar muito a live. Mas ele fazia adestramento, que é aquela prova que o cavalo faz figuras, faz coreografia. Inclusive, tem duas etapas de competição. Uma que ele faz só as coreografias e a outra que o cavalo faz coreografias com música, que chama Kir. Só que o que aconteceu em 97, que eu comecei a trabalhar com ele? O cavalo refugou, a gente chama de um flap da bandeira, e foi em direção ao público e desviou. E jogou esse cavaleiro para fora da cela. Daí, e ele impactou a região, exatamente a região lombosacral. E eu fiquei com aquilo na cabeça, puxa vida, né? E agora, como dar estrutura nessa região, que desde então a gente já considerava uma região de ligação do que vinha de cima, né? De toda a musculatura superior, passando pelo diafragma e ligando, indo para baixo por pessoas, né? A participação de outros grupos musculares que a gente tem até falado bastante nisso. E daí olhei um dia e a Inélia sempre convidando para participar das convenções de Santos, pela Fitness Brasil. E ela convidando, eu fui até lá. Daí surgiu um termo que me chamou a atenção, horseback, né? E que era uma série no bairro, e que eu falei, puxa, como que estrutura isso? Né? E então que eu resolvi fazer a formação e mergulhar um pouco mais no Pilates. Até descobrir que a aparelhagem tem recursos enormes, que a variedade de exercícios dá uma série de possibilidades de análise, né? Você pode pensar no exercício global, mas realmente assim, na globalidade, você pode ser regional nessa globalidade, e eu precisava ser regional com ele, exatamente na região tóraco-abdominal, né, sacral. E aí eu comecei a usar esses recursos, né? Então, daí foi o primeiro contato. Só que, curiosamente, na ida para Sydney, quando eu estava fazendo MET com ele, preparatório para um trabalho numa academia, chegou uma pessoa e falou, você está trabalhando com Pilates? Eu falei, sim. Ele falou, quem é esse senhor? Eu falei, ele é um atleta. Né? Ele falou, você sabe que tem uma orientação de Pilates para atleta? Eu fiquei olhando para ele, falou, vou oferecer meu contato. Existe o grupo daqui da Austrália, da Nova Zelândia, que pesquisa muito, faz estudo eletromiográfico em cima de um autor lá dinamarquês chamado Janda, né? E a gente pode estar dividindo essa experiência. Eu falei, ótimo. E assim nasceu a participação e a opção pelo Pilates, né? E principalmente porque a gente precisa dessa consciência corporal, passando pelos princípios, né? Mas a gente precisa muito de estrutura de máquina também, pelo referencial de feedback externo, né? Isso entrando um pouco mais no próprio termo que é a contrologia. Que informação que eu tenho de que eu estou controlando bem? É como eu controlo a fluência nas molas, se eu sou preciso nessa execução, né? E ele foi desenvolvendo, principalmente porque a força adutora do cavaleiro a gente não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar. E em dois, né, ele já estava com uma idade acima dos 50 e foi incrível o resultado obtido, principalmente por algumas intervenções, não sei se dá para a gente descrever, porque esse cavalo ele requer muita força de tração e eu tenho que crescer na axialidade, mas com controle diagonalizado, com controle cruzado. Então, o Pilates oferece muito isso. Imagine o que os exercícios da caixa curta, por exemplo, oferecem, né? Sim. Então, e daí, com isso, a gente fez todo o trabalho, reconstruiu todo o trabalho com esse senhor para ele participar. Daí, a gente continuou com o Zé Roberto, estava em um clube. Em 2003, nós assumimos a seleção e
vamos aplicar toda essa conotação de corpo até que o João e o Paulo deram uma força e a gente montou um estúdio em Saquarema, que é o nosso centro de treinamento. Então, é um recurso muito interessante. E aí a coisa avança, o contato com os grupos, como que eles têm estudado, como que o Pilates tem sido revisitado. E eu tenho a felicidade de estar participando disso por estar na seleção e estar viajando aí pelo mundo, né? Esse é o resumo da obra. Então, mas fora daqui, você vê também essa aplicação do Pilates nos times. Sim, sim. Não nos times, mas uma preocupação com o esporte. Tanto que se você parar, né, pelo conceito, né, a gente fala muito em abdominais, mas esse conceito do hollow, né, do zip, pela linha aba, vem desse grupo da Austrália. O Pilates, eu não me lembro dele ter dito isso. Mesmo o follow, né, essa função tubular, mesmo o drawing, né, essa função, né, mesmo o brace, né, o brace é muito importante pela função de crescer, por toda a função tubular, né, do transverso, dos oblíquos, né, e passando pela ação diafragmática. Então, tudo isso, esse grupo começou a discutir. Depois eu fui ver, né, que eu comecei a ver na literatura que esses termos se tornaram mais presentes. Né? Inclusive, o Michael Boyle, naquele livro Avanço do Treinamento Funcional, ele faz muita referência a isso e fazendo referência ao Pilates. Né? Zé, então, lá em Saquarema, lá no Rio, o estúdio entrou mais ou menos que ano, só para a gente entender assim, essa parte histórica do Pilates no vôlei? Você Ó, lembra, mais ou menos? na realidade, a gente passou a primeira etapa para a participação de Atenas e quase grande parte dessa etapa a gente passou treinando em São Paulo. Uhum. Quando o centro foi aberto, teve um vendaval lá, prejudicou um pouco o centro, nós não tínhamos ido para lá. Então a gente desenvolvia muito esse trabalho com a Inélia. A gente ia nos estudos da Inélia, ali da Cincinnati, na Competition da Cincinnati, e junto com ela a gente desenvolveu alguns atendimentos particulares, ou grupal, até ela ajudava a fazer. E isso aconteceu uma coisa curiosa, porque a Ana já tinha deixado de participar da seleção em 2000, antes da Olimpíada de Sydney. E ela, a Ana Moser, e ela fez formação em Pilates também. Uhum. Então, todo o trabalho, né, de preparação para a parte específica de quadra com bola, a Ana passou a ajudar. Né? Então, na verdade, a gente entrou em 2003 já com o Pilates. O estúdio mesmo, né, foi montado em 2009, em E você Saquarema. está falando do estúdio dois andares, seu e Não, a Ana, você não? do estúdio de Saquarema, Ah, o de Saquarema, tá. para treinamento das meninas em Saquarema. Dois Uhum. andares, a gente sempre foi um sonho da Ana, mas a gente conseguiu desenvolver essa ideia em 2015 e implantar definitivamente em 2016. Mas o estúdio já nasceu com Pilates também, né? Uhum. E daí com essa análise para a qualidade de vida, né? Essa análise do Pilates mais relacionado a isso e algumas disfunções corporais que a gente pode refuncionalizar. Ah, legal. Só para introduzir para quem não conhece a história, o Zé e a Ana Moser têm um estúdio aqui em São Paulo. É um estúdio lindíssimo, que faz todo esse trabalho, inclusive, eu acho, de educação somática. Eu vi que vocês fazem inúmeros trabalhos, né? Tem um verde em volta, é muito Sim. bonito. E então, desde esse período que ele estava explicando para a gente. Uhum. Zé, você acha que a gente também consegue, diante assim dessa aplicação que você já fez do Pilates para atletas, a gente consegue, não sei se é muito delicado ou não afirmar isso, mas eu consigo esticar um pouquinho a vida do atleta quando ele faz uma atividade dessas, onde tem todo esse trabalho de centro muito mais cuidadoso, tudo isso? Olha, eu vou, assim, estudo de caso, citar casos às vezes ajuda, porque como o Pilates é um método de educação somática, muita gente acha que não, quer fazer testagem isolada, né, para comprovar o método, mas ele é educação somática.
E a educação somática, né, valoriza muito esse estado de consciência, esse nascer interior do movimento, né? As atletas que passaram a utilizar isso como preparação para a vida e para a vida atlética são longevas. Eu vou citar dois casos que vocês podem buscar aí na literatura do vôlei, buscar na mídia do vôlei, que é a Valeuska, que está no time do Praia, e a Carol Gattas, né? E, curiosamente, há uma valorização muito grande delas, sabendo que isso é uma estrutura interior, e da estrutura interior eu consigo as realizações exteriores, né? Atletas que, pós-vida de vôlei, retornam e praticam um tempo com a gente. A Fofão passou um bom tempo com a gente, hoje a gente continua muito em contato, né? E quem é permanente nesse tipo de atividade, daí com o RPG, porque a gente associou com o RPG na época, com o Ricardo Regis, né? E com o Pilates, tem a Érica, que até hoje ela é uma assídua frequentadora, né? Então, além de fazer o trabalho de Pilates, a gente tem uma orientação também mais global que a gente chama de funcional, né? Principalmente porque hoje é em moda o termo funcional, mas esse termo nasceu nos anos 50, né? Uhum. Então, e a atividade preferida para se organizar da Érica é o Pilates. Então, ela tem uma perfeita consciência de como ela perdeu graus de amplitude, por exemplo. Falou, nossa, preciso melhorar isso, né? Então, existe, né, a formação de um estado de consciência, elas têm na memória o ponto atingido e elas usam isso como processo avaliativo. A Valeuska, por exemplo, ela faz avançado. Avaliou que ela faz no avançado, né? Tal foi o desenvolvimento, porque desde 2003, todos os clubes que ela passou, ela continuou se desenvolvendo, né? A Carol, cada vez que ela tem espaço, né, espaço na agenda, ela vai lá com a gente, né, a gente trabalha um pouco, mas ela continua. E outras atletas, né, que eu cito como exemplo, que começaram a buscar suporte nesse sentido. Fernanda Garay, que está com o John, lá que tem o estúdio em Uberlândia. A Uhum. Carol, né, porque a Carol começou a sofrer muito com a região lombo-sacral e dorso-lombar, né, que é uma região tensa de fáscia, né, e ela passou a fazer com o John, né, no estúdio lá de Uberlândia. É, as meninas que vão para o Minas, a gente tem muito contato com uma colega que se formou com a gente, que é a Meg, da ginástica Pilates. Então, a gente faz um trabalho associado com ela. Então, assim, felizmente, a gente tem um bom relacionamento e onde elas estão, elas podem recorrer e continuar o trabalho. Daí a gente discute as necessidades e as pessoas procuram seguir né, a orientação da especificidade, né? É dentro de... Ah. E, Zé, os atletas então receberam bem o método Pilates. Muito bem, Eu vi também muito que a Tandara fazendo aula, a Dani bem, Lins, sim, a Natália, tem um monte de atletas que eu sim, comecei, quando eu fui ler a respeito, que eu vi que estavam treinando. sim. Mas eles olham para o Pilates, apesar de você ter falado, né, que tem gente que faz um repertório avançado, tem os que olham só como reabilitação, ou você acha que o atleta mesmo pode, acredita que o Pilates pode ser algo bem forte que pode desafiar ele? Ó, é, é assim, tem a individualidade, tem a especificidade. A Natália, não sei se você leu, ela tem uma história assim surpreendente de vida atlética, né? Ela precisou assim praticamente reconstruir a tíbia, né? Ela começou a pagar preço no joelho, daí os tendões começaram a pagar preço. E a gente associou um trabalho que a gente chama de lento e consciente, né? Ou até assim, quem propôs realmente foi os fisioterapeutas associados com o atual físio da seleção, que é o Fernandinho, com as físios do Minas, né? Que é chamado heavy slow, né? Realização lenta. Só que o vôlei perde potência. Então, como fazer isso com uma carga controlada, né? Se você,
se a gente usar a plataforma de salto. Então eu uso o Footwork para ela adquirir as dimensões, o grau de amplitude e ajuste, né? Para mim, é curioso, né, essa máquina da MetaLife, eu venho do Pilates tradicional, mas assim, você tem ali, né, 4 graus de liberdade no ajuste da barra, mas 3 graus no ajuste do carro. Então você fica com 7 possibilidades de ajuste, né? E eu chamo de 7 graus de liberdade, né? Então você pode ajustar muito a angulação. Então a NAT, para ter a relação tornozelo, joelho, quadril, a gente usava a plataforma de salto para ela não perder a potência, mas com carga diminuída, com fluência, para ela adquirir esse controle de, por exemplo, como voltar, como fazer a explosão, né? Então, a gente associa muito trabalho. Daí a pergunta é essa: isso seria reabilitação ou isso seria desenvolvimento da performance? É um trabalho associado. A física atuando, a gente atuando, né, em benefício do atleta. Então, hoje, né, é muito difícil a gente isolar a orientação ou falar que a orientação é multidisciplinar, porque ela é interdisciplinar. O que a física estava fazendo, eu estava junto na mesma proposta, no mesmo objetivo para esse atleta, né? Então, é dentro disso. Agora, claro que se aparece uma lombalgia e a gente percebe que é uma lombalgia rotacional ou uma lombalgia de extensão, né, a gente usa os recursos do Pilates que atendem a distensionar essa lombalgia, entendeu? E acontece muitas lombalgias, né? Só como dado ilustrativo, toda orientação do trabalho de atleta a gente tem que passar de um estudo epidemiológico. E a maior incidência, né, no feminino, né, passa pelo joelho, ombro, mas sem menor percentual na região lombar. Por quê? Quando você salta para frente e impacta o chão, tem uma força de reação que vai refletir em tornozelo, joelho, quadril, né, e sacro lombar, né? E é impressionante como elas têm que reter a fáscia ali na região lombosacral. E daí a gente tem que usar muito, né, das possibilidades dos pilates, né, para reorganizar esse corpo. Legal. Ah, é muito bom ver você falando, Zé, porque você já linkou desde o histórico até o trabalho de face, que é uma coisa tão nova, quer dizer, Sim, nova entre aspas, né? Mas que uhum, a gente está tendo que estudar hoje em dia sim, também. sim, E tem uma coisa legal que você falou, né? A gente também utiliza os aparelhos da MetaLife. Eu sim, vejo que pela altura das atletas, ter sim, um aparelho um pouco maior também vai ajudar muito, né? Ter sim, esses ajustes. sim. Tanto que ele fez, associado à fisioterapia com o Fernandinho, o Uhum. trabalho de reabilitação da Thaísa. A Thaísa, ela mesma cita isso, ela fez 3 cirurgias no joelho. E a última foi muito séria, a cirurgia. E ela se ajustou muito bem a esses equipamentos, né? A mídia teve presente, teve algumas fotos, não sei se você localizou. E, e daí a gente até houve um congresso de tornozelo-pé, né? De medicina, que a gente levou o protocolo dela, que a gente usou, saiu do controle da barra para o controle da prancha e para o controle dos teasers, porque ela precisava de muita estrutura de powerhouse, né? E daí que a gente começou a levar para um equipamento que na dois andares é o ícone, que é o colchão de espuma, com uma certa densidade, certa flexibilidade, associando, né, o que ela fazia na barra, com o apoio da barra, desde pelvis lift, do running, né, associando a plataforma de salto, até levar para o colchão. Porque daí o colchão já pede uma verticalidade, já pede superar a ação da gravidade. Infelizmente, ela voltou e a última temporada ela assombrou. Ah, muito legal conhecer esses detalhes dos bastidores. Zé, e o repertório? Quando você pega um atleta, você aplica o repertório de Pilates ou você se possibilita ter um pouquinho mais de liberdade na escolha e adapta, modifica o exercício pensando no movimento motor da quadra?
do que o atleta precisa, e até vou além um pouquinho da posição que ele tem Sim, dentro da quadra, porque eu sei que o trabalho é diferente. sim. É, isso que eu coloquei, né? A gente parte de uma epidemiologia, né? E a gente parte da solicitação da quadra, até da solicitação das decisões. As decisões passam por como ela processa. É um lado cognitivo, como que ela entende o jogo. Né? A jogadora que mais tem que entender o jogo é a levantadora, né? Depois meio, né? E a líbero com rápidas reações, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração para poder ajustar o trabalho. E o aspecto preventivo, como eu te coloquei, a gente parte de uma epidemiologia. A gente tem recebido estudo epidemiológico do basquete, do futebol, né, e do voleibol, porque eu convivo diretamente com o Dr. Júlio Nardelli e ele pesquisa diretamente isso. Então, a gente deve considerar tudo isso. Agora, claro que eu tive a felicidade de viver muito o Pilates. Acho que a gente precisa mergulhar muito na dimensão do Pilates, né? Então, por exemplo, tem jogadora que ela precisa, às vezes, de uma estrutura regional, porque o tornozelo dela, o pé não está respondendo bem. Então, a gente deixa um trabalho de footwork, de demi point, né? E até levar para um going up, né? E como ela, né, se estrutura diante disso. Então, a gente tem que fazer essas estruturas, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não ser a mesma estrutura, para que o tempo todo ela tenha a participação mental, né? Então, a gente arma o que é estruturante e hierarquizante. Como progredir nessa hierarquia para cada atleta. Então, a Dani Lins, por exemplo, né, o exercício que mais ela se adapta, que mais organiza ela, né, é o Mermaid no Reforma. Só que ela não vai ficar só fazendo Mermaid, né? Ela precisa de outras estruturas. Por quê? Porque depois do nascimento da Larinha, ela ficou com uma reatividade lombar significativa, né? Então, para ela, essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, o básico do Reformer, por exemplo, lá em Saquarema, normalmente a gente está com 16 atletas. Então, eu alterno nos dias 8 e 8 atletas, com duas antes do primeiro horário da manhã, duas depois do horário da manhã, duas antes do horário da tarde e duas depois do horário da tarde. Exatamente para ir dando outras estruturas, quase eu faço as duplas por semelhança. E daí eu levo para todos os equipamentos para elas se desenvolverem. Então, por exemplo, para a Thaísa, né, é muito importante para ela a série de push-through. Então, ela entra e já faz a série. E a série de push-through com teaser, inclusive. Né? E para ela se estruturar crescendo, o back arm series, né, é importante. Então, mais ou menos elas têm estrutura. Mas eu não posso deixar só nisso. Né? Então, eu tenho que ir associando. Então, por exemplo, como isso é no Cadillac, eu tenho que ir associando as instabilidades no Reformer. Porque o jogo é de instabilidade o tempo todo. Então, essa meia hora eu uso exatamente para esses desenvolvimentos. Né? E elas passam pelo menos 2 vezes por semana, quando estamos em Saquaremas, 2 vezes por semana no Pilates em dupla. Entendi. E o match entra em algum momento quando tem o trabalho de condicionamento Todos os lá na dias, quadra? toda hora. Conta mais então pra gente, assim, como é que, em que momento é o aquecimento delas? Não, como é que é? Eu faço um match, né, quebrando muito o controle. Né? E isso, assim, se nós treinamos 10 vezes por semana, elas têm 10 vezes de 15 minutos. Então, elas fazem 150 minutos. Normalmente, a gente concentra 9 treinos. Né? Então, 135 minutos. Né? E daí, eu uso muito, eu não sei se você conhece a referência lá do grupo da Nova Zelândia. Eles partem de um relaxamento, da tomada de contato com o chão, daí de algumas movimentações de ligação, né? De perna, quadril, né? De braço,
tronco, né, de associação, até a gente entrar nas solicitações e algumas ligações para a atividade do dia. Como a gente utiliza em média 25 minutos, a gente usa 15 minutos para isso, daí 10 minutos que a gente chama de locomoções específicas preparatórias para o treino da quadra. Então, todo dia tem net. Que maravilha, olha só. Porque agora o MET está em alta, né? Para todo mundo que pratica Pilates e que não está tendo acesso ao estúdio, né? Uhum. Tá todo mundo conhecendo a riqueza que é trabalhar MET Pilates. E a gente levanta a bandeira, somos defensores, que não tem melhor ou pior fazer com as máquinas ou fazer com o chão. Na verdade, é super desafiador, né? E é ótimo saber disso, assim, que as meninas trabalham direto, assim. Tem uma orientação, até que é um livro que na época lá eles colocaram, né? Eles colocaram assim, né? Para atleta, é bom levar o Reformer on the Mat. E daí depois publicaram, até um livro, não me lembro o autor, até tem, que é, não sei porquê, que ele chamou Mat for Men, né? Que é o Reformer colocado no mat. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, ó. Deixa eu te pegar aqui. Será que é esse aqui, Zé? Exatamente. E daí... Olha, eu não sabia da história por trás desse livro, assim, mas ó, tá aqui na minha biblioteca, atrás de mim. Interessante. Então, eu passo referência eu passo o nome, autor, tudo direitinho. Esse é um grande desafio do MET. Você imagina você fazer o tree, né? Porque, no caso, esse livro ele traz o reformer, mas ele traz muito o centering do pé de pull, né? Ele traz muitos movimentos que a gente pode estar fazendo. E realmente, assim, o Pilates, na inteligência dele, né, a gente não sabe, a gente conhece só o livro, né, que ele publicou em 34, depois ele publicou ele falando muito em saúde, né? Mas ele deveria ter pensado em tudo isso, né? Porque ele valorizou muito o MET, né? Sim. E Zé, por você ter formação também no campo da psicologia, ter seu mestrado, toda a linha acadêmica você também seguiu. Como é que você olha o conceito do quando o Pilates é corpo, mente, tudo isso, assim, essa parte que vai além dos exercícios? Então, exatamente essa discussão que vale a pena, né, jogar aí no Medline e ver como foi desmistificando um pouco o Pilates e caindo para a educação somática. Inclusive tem um texto que eu posso até te enviar que coloca que o Pilates é a educação somática e que foi um trabalho de doutorado na Unicamp, né? Eu cheguei a participar de alguma banca e teve banca que eu me neguei a participar, porque como o Pilates coloca, né, os benefícios vinculado a essas capacidades físicas relacionadas à saúde, né, como força, flexibilidade, esse desenvolvimento cardiorrespiratório, o pessoal queria levar para as testagens específicas, né, quem fazia Pilates. E, na realidade, não é por aí o caminho, né? Porque o que acontece? A pessoa quer testar, por exemplo, abdominal em 1 minuto, né? Segurando os pés, né, que eu questiono muito se é... Bom, não vamos entrar no mérito aí, mas, assim, não é por aí a avaliação do Pilates, né? Eu não tenho que avaliar, por exemplo, quando eu estava com a Inélia, a gente fez um grupo e fez assim avaliações isocinéticas. Na época, com o doutor Júlio Nardelli, tivemos essa possibilidade. Depois a Soninha, né, que é uma das professoras de Pilates, junto à Inélia, publicou esse trabalho, né, que é exatamente essa relação flexo-extensora, né, e como que o Pilates, né, melhorava isso. Eu acredito assim, né, foi um estudo interessante porque melhorou as pessoas que fizeram. Só que um estudo que poderia ser mais completo se a gente tivesse grupo controle, né? Pessoas que não fizessem isso, né? Então, o que que acontece, né? Esse trabalho... Qual que era a questão mesmo? Agora, isso aí tanto... Não, a gente está falando da parte mental
que o Ah, Joe falava, né? Junto uhum. com os exercícios, assim. Daí é. Então, exatamente porque eu estava caindo em educação somática. O Uhum, que que a educação somática propõe? Estado de consciência. E que esse estado de consciência seja transferível. Que você tenha consciência do seu corpo durante a prática e que essa consciência possa ser levada para o dia a dia, né? Então, eu acredito muito que o Pilates dá isso, porque as pessoas relatam isso e a gente poderia comprovar isso, né? Então, o que que acontece? Quando algumas avaliações buscaram fazer isoladamente para provar que melhorava abdominal, eu acho que o Pilates não estava preocupado em melhorar abdominal. Ele estava preocupado com o powerhouse, que é muito maior que isso, né? Ele colocou muito essa estrutura de consciência, e se um corpo é estruturado pelo powerhouse nesse ponto de ligação, ele é estruturado para a vida, né? Ele se organiza para a vida. Se organiza como? Em qualidade de vida, em bem-estar, em tornar ausente dores, né? Talvez por isso que hoje também haja, né, essa andar no limiar, né, esse debate entre mental e físico. Eu nem colocaria mental e físico. Coloco que ele é global, que ele é somático e ponto. O simples fato de querer colocar é o controle mental sobre o físico, para mim, já é uma definição dicotomizada. Eu acho que nem ele quis dizer isso, sabe? Mas a tradução disso levou, né? Então, assim, daí a pessoa, esse mental é o quê? É cognitivo? É emocional? Né? Eu acho que parte pelo emocional, para a pessoa ter segurança em se movimentar também, ter confiança em se movimentar. Então, é muito maior do que a gente está querendo colocar, né? Então, esse estado mental, né, mesmo assim, vindo da psicologia, é exatamente a cognição e a emoção que jogam junto. E eu parto muito mais desse estado de bem-estar que todo o aspecto, hoje, né, com o avanço da neurociência, a gente está entendendo mais isso. Está, né? Tá entendendo mais isso. Mas é maior do que a gente pensar e levantar a questão de corpo e mente, para mim. sim, muito bom. Né, chegaram algumas perguntas ali, Né? perguntando, falando sobre corredores, mas eu queria esticar a pergunta e passar o seguinte: dos esportes e dos colegas de profissão que você tem, assim, a nível Brasil, times, os mais diversos esportes, quais que você sabe que está usando o Pilates como uma ferramenta para auxiliar os É, atletas? talvez, né, a gente tenha que trabalhar mais nesse sentido, porque a gente sabe de equipes de futebol montando, né, estúdio. Uhum, Eles poderiam partir da epidemiologia do futebol, que é um esporte de contato, né? E o Pilates poderia dar muita estrutura nesse sentido, mas existem ainda algumas dúvidas, né? Eu sei que existe assim uma pessoa do futebol, aliás duas, né? Que se ligam muito nisso, né? Um foi até é um preparador físico de nome, é fisioterapeuta também, que é o Eliot, né? Ele usa muito, e ele usa muitos trabalhos de propriocepção, de consciência associado a isso. E o Pilates, ele veio para o futebol através de um termo que eu também teria que discutir, que é o core, né? E hoje fala em core, todo mundo pensa em prancha estática, né? E para mim, por exemplo, a melhor prancha que tem é o Stretch Series, que é uma prancha dinâmica, né? É uma prancha que você tira os apoios. É uma prancha na instabilidade, porque o reformer corre. Então a gente já usava isso, né? Mas veio é, para o futebol muito com a orientação da propriocepção e um trabalho que eles chamaram de Eleven, que eram 11 exercícios, do qual passava também essa consciência do Pilates como prevenção do futebol. Acho que foi um passo importante, isso aconteceu lá pelos anos, uns 10, 12 anos atrás. Alguns médicos tomaram muito contato com isso, a gente teve possibilidade de conversar, né?
É, e o Eliot, e outro no futebol é o Sandro Sargenti, que ele está hoje na Academia Pelé de futebol. Ele era preparador físico, hoje é técnico, e tem uma visão de funcionalidade assim dignificante, né? Assim, muito legal. No basquete, eu tenho muito contato com o Neto e com o Diego, né, que é o preparador físico, e a gente tem conversado, e agora eles estão com a seleção feminina, a gente tem conversado sobre isso, inclusive com outras intercorrências sobre o organismo feminino, né? E no masculino, quem aplica diretamente, né, o Pilates, é o Fábio Correia, na equipe do Sada Cruzeiro, de voleibol, né? Então, existe assim movimentos, né? Mas eu gostaria de um dia, talvez aí fica uma proposta para a gente que gosta disso, né? Reunir todo esse pessoal, né? Nossa, ia ser maravilhoso. Eu acho que o pessoal da ginástica também tem Ah, sim, usado, desculpa, né? a Karina, né, do Camais Pilates, estava me relatando para a natação. Eu tenho um colega que, inclusive ele coreografou o Brasileirinho para a Daiane, né, o Roni, né, que ele também, a Daiane, ela teve algumas intercorrências e ela usou muito o Pilates para poder trabalhar esses controles e que foram importantes na performance dela. Realmente, assim, existe bastante aplicação no esporte, só que a gente precisava unir isso, né? Sim. A gente teve uma experiência, Zé, de trabalhar com atletas de luta. Ah, sim. E eu juro para você que eu duvidava um pouquinho se a gente ia conseguir realmente interferir e ajudar, assim, né? Mas foi uma parceria e foi uma oportunidade demais para a gente. E sim, eles tiveram resultados com relação à velocidade de soco, impressionante. Depois, assim, de entrar só a interferência do Pilates acompanhando os outros treinamentos, assim. Então, para a gente foi bem interessante. E hoje em dia a gente acompanha a Milene Domingues, que saiu do campo e está indo para o futevôlei, para o beach tênis, para outras áreas, e que também a gente acredita que vai poder ajudar a prolongar a carreira dela, assim, dessa transição de esportes, né? E aprendizagem de outros movimentos motores. A Ana mesmo, né? Por um bom tempo ela usou muito o Pilates, né, e ela também, uma das modalidades que ela gosta de surfar. E ela sentiu uma grande melhora no equilíbrio do surf, né? Então tem relatos assim, mas como todo mundo coloca, né, ciência, 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 esses dados entram como o empirismo do Pilates, né? Mas realmente a gente precisava mostrar cientificamente isso, né? Sim, eu concordo com você, porque inclusive o Brasil ainda está produzindo bastante coisa, mas a gente tem um longo caminho ainda pela frente para mostrar o valor dessa metodologia assim, para o mercado, né? E Sim, falar daí com certeza, assim, né? Com sim, números comprovando tudo isso. sim. Você, Zé, tem algum dos princípios que é o seu princípio queridinho? Por mais que eu entenda, você tem uma formação excelente, você consegue olhar para o Pilates como esse método global, que nem você já falou, mas tem algum dos princípios que é o seu preferido? Olha, na quinta-feira passada a gente fez a live com o Ricardo Regis, né? E ele vem do RPG e é um dos que desenvolve o stretching global ativo no Brasil, né? E a gente estava debatendo exatamente essa questão. É, eu, para mim, e eu parto muito pela respiração, né? Tanto que eu estava dando um exemplo, tenho gravado alguns vídeos, eu não soltei esse vídeo ainda, né? Que é para a pessoa, e isso serve, né, para quem gosta de andar, tomar consciência disso, que é o crescer da coluna pela respiração. Então, por exemplo, sentar no banquinho encostado na parede e pedir para respirar e quando soltar o ar, pressionar o lado direito, né, a região paravertebral torácica direita na parede, né? Depois fazer isso pressionando a região
ilho lombar, né? Que chega até ser do quadril esquerdo, né? Então, e até combinar isso, puxa o ar, quando solta o ar, tentar pressionar. Eu fiz isso com algumas pessoas que elas não imaginavam pela respiração fazer isso, né? Uhum. Daí eu passei a colocar uma toalha, né, na região e uma toalha na região. E quando ela respirasse, ela fizesse uma pequena pressão nisso. Ela falou: Nossa, como eu cresço, né? Ou seja, a respiração provoca uma série de reações corporais e se nós incrementarmos a experiência dessa respiração, a gente melhora muito, muito a condição corporal. Porque o respirar, embora seja do sistema nervoso que nós não podemos controlar, nós podemos controlar o tempo, segurar um certo Uhum. tempo, mas não dá para viver sem respirar. Mas assim, o movimento que o respirar traz é muito rico. E talvez a gente tenha que nascer desse interior, né, bastante importante. Tem uma proposta que é até do Feldenkrais, que é estimular a torácica, abdominal, estômago e diafragma, que é inspirar, segurar e tentar fazer expirar, mas sem expirar. Eu também fiz um vídeo sobre isso. É uma situação que parece difícil. Por quê? Porque a gente não pratica. Mas como as fases da respiração incrementa e possibilita desenvolver o nosso corpo. Claro que com isso daí vem outros elementos. Ninguém faz essas atividades que eu estou fazendo sem concentração, né? Sim. Ninguém faz essa atividade que eu estou fazendo sem precisão. Ninguém faz essa atividade que eu estou fazendo tensionando o corpo todo, né? Então, um princípio isoladamente é complicado, mas eu parto da respiração porque é o mais globalizante dos princípios para mim, né? Sim. E ele, só na sua fala, você já foi carregando todos os outros princípios, o Sim, alongamento axial, a sim, precisão, o controle, tudo isso. Muito sim. legal. Eu sempre pergunto isso porque eu gosto de saber, assim, se alguém tenha uma caída, um amor a mais por um dos princípios, por mais que seja bem amplo. E como tem sido a sua enquete? A respiração, sim. A Sim, respiração e a concentração também. sim. E eu diria que agora, numa fase que as pessoas estão precisando desse controle emocional, a respiração comece por ele, né? Uhum, Isso vai trazer tudo que você precisa e, assim, um acesso muito mais fácil ao seu corpo, né? sim. A quarentena tem sido ok para você ou tem sido um desafio agora? Você está conseguindo acompanhar os atletas à A, distância? a gente acompanha, né? E cada uma tem uma história, né? A Gabi e a Nath acabaram de voltar da Turquia, né? Algumas ficam procurando alternativa, pelo menos para cuidar do corpo, embora a especificidade, que é o contato com a bola, que elas não podem perder, elas ficam criando situações, mas todas estão procurando, né, se cuidar nesse sentido. E também tem imagens curiosas, né? A Sheila, por exemplo, teve gêmeas, né? E ela brinca de agachar com a gêmea, sentar. Daí ela fica brincando na cama elástica. Zezinho, olha o que eu estou fazendo aqui. Daí ela faz o stretch series na cama elástica, porque é instável. Então, tem assim uns desafios que elas mesmas colocam que está sendo bastante interessante. Mas nada como a especificidade da quadra, nada como a coletividade da quadra. Nesse momento, a nossa coletividade é outra, né? Você acha, Zé, que essa parada assim, mundial pode diminuir performance dos atletas nas próximas Olimpíadas? Fisiologicamente, né, um modelo que eu adoto, que dá suporte, né, porque as pessoas revisitam Pilates das mais diversas maneiras, né? Eu uso o modelo cinesiológico da Shirley Sharman, não sei se você conhece. Não. Shirley Sharman, que ela escreveu um livro muito interessante sobre É. essa função, né? Tanto que ele está esgotado, me mandaram digitalizado, eu pedi para imprimir, né? Eu tenho ele impresso, né? Uhum.
E ela coloca, né, na falta de recursos do uso do corpo, de ambiente, a gente cria caminhos únicos do uso do corpo e criando um overuse, né, que é uma disfunção, você tensionar uma região do corpo, em função de enfraquecer outras. Né? Quando a gente faz o trabalho chamado de preparação física, lá no nosso caso, a gente usa o peso para superar a carga, usa o pilates para essa força vir do interior e você ter essa estrutura combinada de interior com exterior, bem estruturada, né? Mas a falta da especificidade, a falta desse ambiente, vai fazer com que a gente, né, tenha certas perdas fisiológicas. Então, por exemplo, a estrutura do tendão, a própria estrutura de respiração celular, de mitocôndrias, tudo isso, né, há uma defasagem. Quando o atleta vem de férias, com o Zé Roberto, a gente considera 6 semanas para retomar isso. E depois, para ter a memória do jogo propriamente dito, outras 6 semanas, 3 meses. Né? Ou seja, a pandemia passando até outubro, se voltar, as competições que são ditas nacionais a partir de novembro, é, pode haver uma recuperação para os próximos Jogos Olímpicos. Agora, a gente não sabe o futuro da pandemia. Né? A gente não sabe o futuro da pandemia. A readaptação a essa volta, a gente tem que agir com muito cuidado, porque já há uma perda fisiológica, sim. Se isso vai ter consequências para os Jogos Olímpicos em performance, vai depender do tempo que essa pandemia durar e se realmente, hoje já existem dúvidas se vão manter o calendário para o ano que vem. Né? Uhum. E realmente os Jogos irão acontecer o ano que vem. Realmente é uma situação bastante delicada. É uma situação, né, relatam, né, que houve isso no Rio, né, com a gripe espanhola. Né? Mas eu nunca vi uma coisa dessa. Sim. Só de curiosidade, qual é o período de férias normalmente dentro do calendário dos atletas? Que você deu uma referência ali de tempo, né? E o programa, como vocês retomam, como é que é a periodização? E como é que é normalmente em períodos sem É, pandemia? a gente tem assim, né? O período de clubes, que normalmente vai de novembro até março, abril, para elas terem um recesso aí durante abril e um pouco de maio. Uhum. Este ano, por exemplo, estava tudo antecipado, porque em maio a gente já jogaria a Liga das Nações. Então, entre clube e seleção, ia ter um período mínimo. Agora, depende muito de até quando o clube permanece jogando, porque quando entra nos playoffs, ele pode sair antes. Agora, terminando a etapa da seleção, aí depende muito do clube, que dá uma semana para o atleta voltar, 2 semanas. Mas o período de férias mesmo, dito de férias, é o período que termina a etapa nacional de clubes e que começa o trabalho da seleção. E normalmente isso vai coincidir em abril, maio. Entendi. Legal. Zé, estamos nos nossos últimos minutinhos, então eu vou Sim. deixar a palavra. Se você quiser deixar uma mensagem para todos os estudantes do campo do Pilates que estão nos assistindo, ou para os praticantes, por favor, a palavra é sua para a gente se despedir, finalizar. É, realmente é uma coisa que você tocou, embora a gente esteja focando Pilates para o atleta é um grupo minoritário de uma população. Eu diria, né, Pilates para a população. Ou diria mais, estilo de vida ativo, né, para a população. E eu estou muito voltado com essa preocupação somática, né, onde a questão da consciência, a questão do ambiente, essa questão fisiológica, biológica, estão presentes. Né? Então, nós temos que levar a proposta de movimento. Hoje a gente vê, diante da pandemia, que as mostras estão por aí. Né? Que é uma das saídas realmente é a atividade física. E principalmente porque a atividade física é um dos caminhos que produz neurotransmissores centrais gratificantes, né? Recompensadores.
Então, vamos praticar atividade física e vamos levar atividade física para as pessoas, né? É isso. É o nosso propósito, né? Como educadores físicos, lá no nosso juramento, a gente fez levantou essa bandeira, né? A gente Sim, fala muito dentro da PC Pilates, a gente tem um slogan que é movimento cura. E a gente tem tentado intensificar agora isso, assim, para realmente as pessoas acreditarem no poder da atividade física, sendo um grande aliado nesse momento, assim. é. Eu abri os comentários aqui para quem quiser deixar uma mensagem para o Zé, para ele ir lendo, mas É, assim, de coração, eu queria agradecer o seu tempo, que é precioso. Você trouxe tanta informação importante, você citou tantos nomes aqui. Então, para quem admira o seu trabalho, para quem quer estudar mais sobre esse campo, foi muito preciosa a sua fala, porque você trouxe muita informação legal. Eu uhum. agradeço imensamente. Para mim foi um prazer, de verdade. E eu vou. Algumas questões que você citou, eu já marquei aqui nas minhas anotações, eu vou passar depois na sequência para quem nos segue. Se não conseguiu anotar o nome, o autor, as escolas ali que você citou, a gente vai encaminhar para os alunos. Faz contato, a gente manda a capa do livro, manda a referência. Eu acho assim que é um universo maravilhoso. É um universo maravilhoso. E estou vendo muita gente conhecida aqui mandando recado, agradeço a todos a participação, né? Inclusive a Petito, a Bruna Petito, né? Que ela trabalha com o método Franklin muito bem. E Sim, existe ela muito. trabalha com a gente também, uma amiga, parceira queridíssima. Ela ficou muito feliz quando soube que você ia conversar com a gente. Ah, que maravilha, muita gente conhecida, né? Acho que o tempo não vai permitir ficar citando todo, mas eu agradeço de coração essa presença de vocês. Que bom, que bom. Entramos no nosso último minuto. Então, ó, boa quarentena, Zé. Muita luz, muita saúde no seu caminho. Obrigada por compartilhar tudo isso. Foi realmente muito legal, assim. A gente está terminando esse encontro muito feliz pela quantidade de coisa que você compartilhou com a gente, tá bom? Um abraço para Obrigado, Lê. sua família, para os seus queridos e obrigada. Obrigado, Então. obrigado. Beijo. Até mais. Tchau, Zé. Até. Beijão.